Meu nome é Maurício Bittencourt, estou aqui para fazer um breve vídeo sobre o curso de curta duração, mapeamento e modelagem de processos e decisões, que vai acontecer em Rondonópolis, a segunda edição, no IBG, no final de novembro e depois 2 semanas depois. Aqui um pouco sobre as minhas redes sociais, o meu perfil no LinkedIn, e aqui um pouco sobre o curso, né, que eu ministro lá no IBG, em Rondonópolis. Já é a segunda turma, já teve uma turma nesse ano, turma cheia, e vou mostrar aqui algumas dos principais tópicos para mais uma turma ainda no final desse ano. Então, agradeço lá o pessoal do IBG que investe bastante em trazer professores de fora e muita inovação para a região, que é uma região que eu gosto muito de trabalhar. Conheço muitas pessoas, tenho um networking grande na área de agribusiness, o pessoal é muito empreendedor e também muito receptivo a novidades e inovação nas suas organizações, né, nos seus empreendimentos. Então, inicialmente a gente vai falar sobre cadeia de valor, uma visão de cadeia de valor não somente dentro da organização, mas olhando para os fornecedores e os clientes dos clientes, os fornecedores dos fornecedores, numa característica de qualificar bem a quem você está realmente agregando valor na organização e também como que esses componentes fluem, né, num diagrama único de um slide, né? E geralmente esses diagramas precisam ser atualizados nas organizações. Muitas organizações precisam fazer questões básicas de separar o que é processo de gerenciamento, o que são realmente processos core primários e que realmente são processos que fazem sustentação disso nos processos de suporte. Além também, quebrando muitos paradigmas, muitas cadeias de valor que, por empresas que eu passo, são muito ainda físicas, né, orientadas à estrutura da organização, a departamentos, e a gente vai repensar isso realmente pensando num streaming de valor, na cadeia de valor. Depois partiremos para a arquitetura de processos, né? Então, desdobrando essa cadeia de valor e pensando em processos realmente como ativos da organização e tendo uma ideia de arquitetura de processos, utilizando os conceitos de Business Process Management para isso. Então, vamos separar realmente um entendimento claro de visão lógica e visão física de processos. Em geral, muitas iniciativas nas organizações começam pelo mapeamento físico de tarefas e atividades e muita confusão entre mapeamento e modelagem. Então a gente vai poder construir aí níveis bastante interessantes de lógicos da organização, aquilo que realmente você não consegue tocar, porque processos você não consegue tocá-los, né? Eles são ativos intangíveis da organização. Então a gente vai ver essa visão dos processos corporativos e depois o escopo de processos, né, na visão física deles, que é o escopo depois de automação e para a modelagem também, que a gente vai ver no segundo momento do curso. Então aqui já uma estrutura da organização sendo desdobrada, trazendo lá da cadeia de valor para desdobramento de vários níveis desses processos. Esse curso ele cabe não somente para organizações maiores, como para startups também. Estruturação de níveis de maturidade, uma organização com um nível de gestão mais apurado, outras nem tanto, também serve para isso. A gente também pode aplicar todos esses conceitos também para organizações públicas e privadas e organizações que estão sendo criadas para novos produtos, como startups, também pode ser um foco que a gente vai aplicar nesse curso. Também não há pré-requisitos para participar desse curso. Depois nós vamos ter os escopos de processo, né, que a gente vai ver os componentes principais dos processos, vendo uma ideia já de entrelaçamento dos processos ponta a ponta, também separando processos de decisões como ativos de conhecimento separados da organização, ainda mais ainda indicadores de medição de performance de processos também, numa visão bem horizontal de como que um processo
gera valor para outro e se conecta em outro processo. Depois vamos trabalhar com os processos ponta a ponta, que é você ver o processo desde uma extremidade na organização, passando por vários outros processos e sendo governados por várias decisões, né? E chegando a uma outra extremidade na outra ponta, dando essa visão de processo de cliente numa ponta, entrega de valor na outra ponta, e os processos ponta a ponta são fundamentais para isso. Eu gosto muito de utilizar processos ponta a ponta também como escopo de iniciativas, e essas iniciativas podem ser projetos ou podem ser até mesmo separar isso realmente com o contexto da organização de produto, né? Aquilo que você entrega de resultado, que não é somente físico, né? É um resultado para o cliente. E isso também, o processo ponta a ponta facilitam muito o escopo de iniciativas e também de criação de produtos ou definir product owners para esses processos, ou até process owners, que também vão ser pessoas que prestarão contas sobre esses processos. E esses produtos que geram a partir do processo ponta a ponta são mais facilmente definidos quando você monta squads que vão fazer transformações nesses processos, trazendo automação de processos, fazendo com que o tempo desse processo realmente seja muito mais rápido, que nós podemos eliminar uma série de atividades humanas desse processo e fazer com que ele seja mais automatizado, com decisões sem julgamento sendo definidas e ganhando fluidez nesse processo. Então, é muito importante isso para você trazer inovação, porque você vai ter um contexto de onde aplicar essa inovação, e não só de transformação, mas também de melhoria, aplicando também técnicas como Lean e outras técnicas de análise de processos em cima de um processo de entrega plena de ponta a ponta. Então, os benefícios desse primeiro módulo, né, a gente pode definir como um sistema melhor de medição, melhores informações, ideias de você reduzir tempos de entrega de valor, né, fazer com que você tenha um custo mais baixo e também você tenha melhores produtos e mais baratos para você rodar com uma melhor qualidade. Então, dá uma visão também de alto nível, né? Você tem uma visão de um drone olhando para a organização e você ter uma visão do todo da organização. Então essa é a parte de mapeamento, onde você consegue ter uma visão de todos os processos, não no nível de granularidade física, né, de tarefas e atividades, mas porque você possa também ter um contexto de medição melhor para a entrega de valor para o cliente, além dos processos ponta a pontas também trabalharem bastante a questão de jornada da experiência do cliente durante, né, toda a entrega plena até o final desse processo. Então você pode fazer muitos trabalhos também de user experience com esse contexto de produto do ponta a ponta. Então, essa primeira parte traz uma visão que a gente pode falar de outside in, né, onde você pode trazer experiências relevantes para esse cliente de processos que estão na sua cadeia de valor, que estão na sua arquitetura de processos, que tem um escopo bem definido. Você pode também acompanhar toda essa experiência do usuário desse fluxo, reduzindo muito em fragmentações, em desconexões que o processo possa ter, para realmente você olhar não só por uma visão física de departamentos, mas você uma visão física de entrega de valor para esses usuários dos serviços. Com isso, você pode ter um contexto muito importante para a inovação, para direcionamento de novas tecnologias, ter um mapeamento de processos para definir novos softwares de gestão ou novos softwares de automação de processos, e também ligado muito à governança, também a riscos do processo e também questões ligadas a leis gerais de proteção, que são decisões, novas leis que são necessárias você definir compliance para o processo, ok? Então essa primeira parte, aqui a gente utiliza a estrutura de trabalho da Progeller. Então o que nós temos aqui é essa parte mais verdinha aqui,
na parte mais superior, né, que é uma parte de governança de processos, e aí então você parte para uma escolha de escopo ponta a ponta, que aí você entra no nível físico, as is, to be, e também pode trabalhar aí num conceito de Biz DevOps, né, onde você tem negócio bem definido, desenvolvimento, né, desse automação de processos, automação de decisões, depois você vai para Ops, que é a operação, né, assistida disso, tendo um fluxo contínuo de entregas contínuas e integração contínua para colocar isso em operação rapidamente, não tendo tempos que você vai fazer isso levando muito tempo. Não, você vai em entregas, digamos, sprints de 2 semanas, entregando já resultados em cima desse processo. Nesse nível laranja aqui, então já é de operacionalidade, né, de operação e também contínuo delivery, né, de novas funcionalidades de implementação do novo as is to be. E aí você, com esse, você vai ter um volume enorme de dados, né? As informações elas são melhor, a qualidade dos dados são melhores quando você faz esses ciclos. Você vai ter um volume muito maior de informações para você fazer decisões com base em dados, né? O data driven. Então, com esses dados vocês também podem utilizar desse mapeamento de um contexto bem claro, gerar um grande volume de informações e também mais para frente construir modelos preditivos que possam utilizar de machine learning ou inteligência artificial para fazer melhores experiências para os clientes e também para gerenciar e governar e verificar riscos também associados a toda a execução do processo. Então, esse é o framework, né? Então, na primeira parte, nós priorizamos aí esses processos ponta a ponta para depois seguirmos em frente. Então, até a primeira parte de mapeamento, nós fazemos muitos exercícios em sala de aula, com exemplos hipotéticos. Esses exercícios eu não uso papel, a gente faz tudo no Google Drive, faz apresentações durante o curso, né? Então um pouco de teoria, muita mão na massa e, claro, todo mundo fazendo em grupo isso dentro de sala de aula e trabalhando em exemplos hipotéticos. Mas entre uma semana, que é a última semana de novembro, e a segunda semana de dezembro, cada um leva o seu tema de casa para aplicar esses conceitos na sua organização. E isso dá uma oportunidade para as pessoas aplicarem as técnicas que são apresentadas no curso na sua organização, revendo a sua cadeia de valor e depois trazendo para a sala de aula como que ela aplicou tudo isso e trouxe isso para mostrar para os colegas. Claro que reservadas as questões de segredo da organização e que a organização permite fazer essa apresentação. E aí a gente já pode também fazer melhorias em cima de um contexto real, da onde você realmente está no mundo real da sua organização, fazendo uma arquitetura de processos, né, atualizando a sua cadeia de valor, e isso é muito importante para a organização. Depois disso, então, a gente vai escolher alguns processos ponta a ponta, né, uma situação, e já entrar para o nível físico. Então agora aqui a gente vai entrar no segundo encontro, que é a modelagem de processos e decisões. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de ferramenta que utilizaremos, né? Eu estou aqui na web utilizando o Cauimo, uma ferramenta free, uma ferramenta grátis, onde você pode modelar os processos aqui, né? E também pode compartilhar isso com os colegas. É um modelo colaborativo, né? E aí você pode, dentro de cada um desses elementos aqui do processo ponta a ponta, né? Você tem uma chamada de atividade que aponta para um outro processo, e aqui você está no nível de modelagem, né? Uma tarefa que você vai construir aqui ou vai adicionar a esse processo. Então, você tem um nível mais de mapeamento aqui, né, de ponta a ponta, e também o nível de modelagem de tarefas e atividades. Aqui, então, você pode ter umas tarefas que são regras de negócio. A gente vai ver muito isso na parte de modelagem. Ok? Então, voltando aqui para a apresentação, priorizado esse processo, né, escolhido esses escopos, vamos trabalhar numa iniciativa de modelagem desse processo.
A modelagem de processos busca trabalhar em cima do nível físico, que é o nível de atividade e tarefa, e a gente vai trazer nós vamos trazer muitas técnicas, né, de caminho feliz, de evitar trabalhar com muitas exceções, diagramas aqueles espaguete, né, com muitas raias e tal, mas a gente vai trabalhar bastante com dois estándares de BPM. São estándares que são amplamente utilizados no mercado. Nós vamos utilizar a ferramenta da Camunda, uma ferramenta alemã, mas você pode aplicar isso a outras ferramentas que você desejar, Visage, N outras ferramentas que também tem na internet, utilizando as mesmas técnicas que são as notações. Então aqui nós temos a notação BPMN para desenhar o fluxo do processo, e aqui nós temos uma taxa de sobrevivência, né, da empresa, uma tabela de decisão que utiliza a técnica da notação DMN, onde você pode enxergar que há um ponto onde o processo vai ser executado, e essa tabela de decisão a gente pode executar ela e dar o sentido do caminho, no caminho default aqui, que é o caminho feliz, ou no caminho de exceção, que é revisar o risco da sobrevivência da empresa. Nós vamos trabalhar muito essa questão muito moderna hoje de você entender o que realmente você tem de processos e o que são decisões. Nessas decisões, realmente separar aquilo que é discricionário do que é vinculado, né? Então, essa é uma técnica matadora para você separar realmente o que você tem de decisões que necessitam de julgamento humano e que ficam nos processos ainda, com tarefas humanas, e o que você separa dos processos com atividades que são decisões vinculadas. O que são as decisões vinculadas? Estão ligadas a uma lei, estão ligadas a um regulamento, estão ligadas a uma política de preço, estão ligadas a uma política de desconto. Não tem discussão sobre isso, a máquina pode automaticamente rodar isso, e isso dá muita velocidade para o processo. Nós não vamos trabalhar a questão da automação, mas vamos fazer algumas simulações. Então nós vamos poder simular esses processos, né? Então vou abrir aqui a ferramenta e demonstrar algumas coisas sobre isso, né? Então aqui é uma ferramenta open source, free, né? Não tem custo para você utilizar ela, muito leve, ela é feita para o ambiente touchscreen, né? Então você não usa botão da direita do mouse, e pode ser utilizada também, você pode trazer seu próprio notebook ou o tablet para assistir às aulas, e você aqui você pode atribuir então tarefas humanas, você pode atribuir tarefas que são APIs que você vai buscar, digamos, dados de uma base do seu sistema de gestão, ou aqui você vai rodar uma regra de negócio, né? Você pode rodar outras tarefas aqui do tipo script, ou aqui você vai chamar um outro processo a partir desse processo. Então aqui você pode também ligar subprocessos, né? Então você pode fazer, deixa eu tirar aqui, você pode ir empurrando aqui mais um pouquinho para o lado aqui. Você pode fazer com que esse processo ele passe por um outro subprocesso, e esse subprocesso faça algumas coisas e permita que você ligue novamente esse processo aqui, e aí você vai fazer a ligação aqui, e aqui você pode também entrar em tarefas um pouco mais avançadas de orientação desse processo a eventos. Então não adianta a gente ficar só modelando processos e não perceber que de repente o processo pode ter um cancelamento, receber um aviso de um outro processo que vai cancelar uma etapa do processo. Então a gente tem a modelagem aqui, nós temos também a automação, a visão opa, usei uma tarefa aqui que não está chamando um outro processo, então eu vou tirar aqui. E aí aqui eu posso simular esse processo, né, dando caminhos de exceção para ele, e ele vai poder andar por um outro caminho. Então a gente vai utilizar isso aqui de uma forma muito didática dentro das aulas, né, e também poder enxergar aqui, perceber como é que você desenvolver processos orientados a eventos. E hoje muitas aplicações, né, são automatizadas, muito orientadas à mensageria. Então eu recebo uma mensagem aqui e cancelo o fluxo do processo dando um caminho de exceção.
Também podemos desenvolver aqui nessa própria ferramenta modelos de decisão, onde nós vamos ver a parte de modelagem de decisões. Então eu posso criar um modelo mais complexo de decisão, onde tem subdecisões que chegam a uma decisão, e aqui eu tenho o nível de tabela de decisão, onde eu tenho as regras de negócio aqui, que são as linhas que eu posso definir, muito orientado a dados, né, e substituindo muitas decisões do processo que estão ligadas a algum ponto do processo aqui, esse ponto aqui do processo que a gente pode dizer que esse ponto verde aqui será uma chamada a uma tarefa que é uma tabela de decisão que o próprio processo automaticamente toma essa decisão. Isso é uma visão bastante moderna de modelagem de processos e decisões em separado. Ok? Então, voltando aqui à apresentação. Aqui. Nós temos então a parte de simulação dos processos, né? Vamos poder simular utilizando ferramentas aqui, simulando tabela de decisão também. E depois a gente pode preparar já para que esses processos possam ser executados, né? Automatizados, também em soluções open source. E não é o escopo desse curso, mas eu vou mostrar alguns exemplos sobre isso e também sobre análises que podem ser feitas, né, de mapas de calor, como esse caso aqui, uma série de outras análises que podem ser feitas em cima da modelagem, que é o contexto de medição e que é um contexto onde você vai realmente poder aprimorar os processos em cima disso. Tá? Aí, claro, o BPM é muito vasto, são 2 encontros somente, então tem muita informação e a gente não vai poder abranger isso aqui também nessa edição do curso, porque não é o escopo do curso ainda, mas é importante dar uma ideia de possibilidades além desse curso aqui. Então, serão 2 encontros, né, no final de novembro e a segunda semana de dezembro. E aí, sexta de noite e sábado o dia inteiro, é muito mão na massa, é bastante intenso, é bastante... não deixar deixar todo mundo ligado o tempo todo, e eu gosto muito de dar esse curso, e principalmente lá o pessoal de Rondonópolis sempre nos recebe muito bem. Então aqui mais informações sobre o site que está lá, a página sobre o curso, e espero aí então ter uma turma cheia aí para nos vermos na próxima edição, e agradeço aí o pessoal do IBG que nos hospeda aí muito bem aí em Rondonópolis, ok? Espero vê-los então nessa próxima edição do curso de mapeamento e modelagem de processos e decisões no final de novembro. Um abraço e até mais.